Jogo de Cintura. Daniela Minello, Débora Evangelista, Ariane Lima, Fabiana Sparrenberg. Jogo de Cintura na área, com apoio de Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. E o tema de hoje, gurias, é baseado numa entrevista com Bruna Marquezine, onde lhe foi perguntado, e virou um dos assuntos mais comentados no Twitter lá no dia 31 de outubro. Participação no De Frente com a Blogueirinha. A atriz falou de diversos assuntos, mas viralizou mesmo depois de cair na gargalhada, tipo a nossa, gurias, quando a gente dá aquela gargalhada. Quando ela foi questionada, a apresentadora perguntou, um livramento? E ela respondeu com gargalhadas, que todo mundo sabe, né, a quem ela se referia. E a gente pergunta aqui no Jogo de Cintura, fala aqui no Jogo de Cintura, todo mundo vai falar do seu, o maior livramento das nossas vidas. E não vale só gargalhar, porque a gente não vai saber a resposta daí, porque a gente ainda não é tão famosa assim para as pessoas saberem. Eu gostei do ainda. Ainda não somos, né? E aí, gurias, quem vai falar do seu livramento? Vamos lá. Vocês que gostam de falar tanto. Eu tô na lista. Hoje ela não quer falar, que é de livramento, né? Eu quero falar. Fala dos livramentos. Eu sou uma pessoa que eu tenho livramentos todos os dias. Todos os dias. Porque eu saio de casa... Mas é o maior, não é para falar de todos. Todos são grandes. É o maior. Não, eu não consigo colocar por tá, mas pode citar exemplos. Não me venha com essas falas vagas aí que não vai colar. Eu enxergo assim aqui todo e qualquer percurso que a gente tenha que mudar durante o dia. Não me interessa. Pois é, para ver assim, ó, eu não enalteço. Eu acho que nós temos, se a gente prestar atenção no que acontece na nossa vida, a gente tem livramento todos os dias, a qualquer instante. E eu enxergo eles como grandiosos, porque desde tu te atrasar para te sair de casa, desde, tá saindo, quando vê, derruba uma xícara de café. Na hora, eu digo nome, eu sou um ser humano normal, eu digo nome, eu fico braba, eu bufo, eu grito, mas eu agradeço a Deus, porque eu digo, isso foi um livramento. Então, eu não sei enaltecer que livramento nem foi sei do que me livrei hoje, né? E tem acontecido coisas tão interessantes, gurias. Uma vez eu fui livrada por um batalhão de formiga corredeiras. Eu estava conhecendo uma pessoa e nós paramos num lugar e eu acredito que isso foi um livramento. Hoje eu dou risada, falo com essa pessoa e eu digo, tu lembra quando aquelas formigas tomaram conta, subiram no nosso corpo? Eu digo, gente, isso é livramento. Isso é livramento. Então, assim, tu prestar atenção em sutilezas que Deus coloca no teu caminho. Tá, o que a formiga queria evitar? Ela dizia assim, vai, segue teu rumo e deixa o dele. Entendi. Esse era o recado. Que bom, né, que tu interpretou direitinho o recado da formiga, né? Porque o problema é quando a gente faz de conta que... Não, é acaso, é coincidência. Não, assim, livramentos são os sinais que nos são dados a todo e qualquer momento, seja a partir de uma relação com os teus amigos, no teu trabalho, numa relação pessoal. E eu, como presto atenção nos sinais de Deus, eu digo, isso não é para mim, isso não me pertence. E aí eu desapego muito rápido e agradeço a Deus. Então, eu sou uma pessoa livrada o tempo inteiro do mal. Não tentem fazer mal para mim, porque o mal, ele vai chegar, vai bater na minha porta e eu vou dizer, vai-te embora. Esse recado é bom. Esse recado é bom. Claro que é. Mas então, eu sou livrada o tempo inteiro, gurias. Mas eu presto atenção nos sinais. Sim, ela não quis falar do maior, fica só... Vai, Débora, fala eu não tenho então, maior. É que eu acho que tem acontecido livramentos maiores todos. Então, eu tenho agradecido. Sou uma pessoa muito grata pelos livramentos que eu tenho. E realmente, gurias. Por isso que eu oro tanto. Fala, Débora. Não, eu fiquei pensando, né? Qual é o maior livramento que aconteceu na minha vida? Eu acho que ali no caso da Marquezine, ela era bem caso Neymar, né? O Neymar deve ter sido um grande livramento da vida dela. E aí eu fiquei pensando, olha, eu acho que eu já saí de algumas de estar numa festa. Roubadas. Claro! Tu tá numa festa, quando vem aquele cara bêbado pro teu lado e vem vindo, e tu consegue se mandar. É um baita de um livramento. É verdade. É um baita do livramento, né? Tu te livra ali, corta na raiz. Mas às vezes a gente vai saber muito tempo depois.
Eu, às vezes, brigo com Deus, Dani Minella, eu brigo com Deus, eu digo, mas eu quero. E ele disse, não, mas eu quero porque quero, mas não. E aí, depois, lá na frente, eu digo, meu Deus, muito obrigada. Mas eu aceito. Mesmo contrariada, mesmo pé da vida com Deus, eu digo isso pra ele, mas eu tô pé da vida. Você tá entendendo, meu Deus? Porque eu falo com ele nesse, sim. Intimidade assim. Com Deus, pra mim, é isso. Eu tô pé da vida, eu quero, mas deixa eu me esborrachar, meu Deus, deixa eu me esborrachar. Não, mas daí eu aceito. Não acontece, não é pra acontecer. E logo ali na frente digo, minha nossa, muito obrigada. Exato. E me perdoa pela minha imperfeição que quis aquilo ali. Exato, que quis aquilo ali. Aquilo ali. Insistiu naquilo ali, achando que era um tesouro. Não, e o interessante, Minha que o nossa. livramento se materializa assim na nossa vida. Vem em forma de formiga, ou vem em forma de não sei o quê, de E dor as na pessoas ainda unha, acham que uma é tropeçada, acaso, acaso. coincidência. Não, e isso é legal, fiquei pensando agora enquanto eu falava, isso não é desistir rápido das circunstâncias. Não entendeu os Diante recados. de. Não, é tu entender que a coisa Tá assim, ó, conectado tá muito com criativo Deus. esse sinal. Não. Tá muito criativo esse sinal, Não. vou aceitá-lo. Não. Sinal das Gente, formigas é muito O bom. das formigas, vocês não têm ideia. Fiquei picada de cima a baixo numa calça justa, entrou pelas botinhas. Mas é que também nem dava pra tu querer fazer algo diferente, tinha que se Assim, ó, livrar das elas tinham formigas. toda a etapa do lugar para aquelas corredeiras. Sim. Que elas aparecem em dia que tem um vento, não sei do que, Sim. de uma chuva, não sei o que elas sentem um cheiro. É. E elas passam muito rapidamente, passaram e subiram no meu corpo. E eu digo, é aí que eu vou me agarrar, formiga. Claro, porque, né, o que mais ia Me livrei precisar? das formigas e da pessoa. Não, se tu não entender esse recado também, por Gente, favor. não, né? aquele foi o livramento mais criativo que eu tive da minha vida. Eu tive um foi livramento semelhante a esse, Eu Daniela. Fala, Eu sinto Ariane, a fala coceira esse, até hoje. fala Só que teu. foi com um pássaro. Tinha ido eu e meu marido na casa de novos amigos. A gente tava fazendo amizade e tudo mais. E aí entrou um pássaro dentro da casa. E o pássaro começou a bater nas paredes, Minha tentando nossa, sair. E a gente abriu a porta para ele sair. Quando ele tava indo pela porta, o gato pulou e pegou o pássaro. E aí a gente conseguiu tirar o gato e aquele pássaro ali, e ele tentava respirar. E aí meu marido pegou e tentava ressuscitar ele, fazendo todo o procedimento. E o casal que a gente tinha ido não fazia nada. Ficou parado. Aí, ele tentando, assim, eu vi que ele começou a chorar, porque ele queria salvar o pássaro. Não tava conseguindo. E aí o passarinho morreu, né? Ah, Aí eu disse, vai lá e enterra num lugar com natureza e tal. sim. E aí a mulher do casal disse, não, bota numa lixeira e deu. E a gente olhou pra ela, assim, tipo, olha como ela trata um bichinho indefeso, sabe? Aí ele foi lá, enterrou tudo mais, conversou com o amigo dele, não, um ser humano, a gente enterra qualquer ser humano, é uma mensagem, tudo. E eu, mas essas coisas acontecem o tempo todo, a gente não pode dar bola pra isso, porque a vida é assim mesmo, a morte é assim mesmo. E aí eu só olhei pro meu marido e disse, acho que a gente vai embora, hein? Porque a gente se livrou de alguma coisa. E a gente saiu, nunca mais voltou. Exatamente, Um sinal desses, assim. Eu tive um sinal muito bonito uma vez, gurias, mas eu pedi para Deus. Só que eu não conseguia sair daquela situação, isso há muitos anos, na fase da minha, vou dizer adolescência, porque adolescência até 21 anos de idade, e foi também com uma Nossa Senhora. Eu sou devota também à Nossa Senhora do Caravaggio, que fica em Farroupilha, e eu fui a pé, eu não tinha como ir até lá, e eu estava lá na casa de um namorado que estava trabalhando lá naquela cidade, e eu precisava de um sinal de Deus para eu tomar uma decisão, porque realmente era uma decisão que só competia a mim, só cabia a mim. E eu tinha um tempo X, assim, eu tinha tipo 2 horas para ir até, e tinha uns 10 quilômetros até lá, e eu fui a pé. O acostamento era assim, a menos de 1 metro de largura. Cheguei lá, assisti uma missa, porque lá em Nossa Senhora do Caravaggio tem missa de hora em hora, no final de semana. Assisti uma missa, só que no meio da missa chega uma senhora para mim e diz assim, vem fazer uma leitura. E aí eu disse, não, porque eu tenho que sair, não sei o que. Ela vem fazer uma leitura. E eu, obedeço. Né? Me pegou pela mão e me deu a leitura assim, e eu comecei a ler. Gurias, assim, ó, eu lia e corria uma lágrima. A leitura era sobre libertação. Assim, ó, eu chorava sem demonstrar, mas caía aquela lágrima que foi assim, ó, incontrolável. Eu acabei a leitura, eu olhei pro relógio e disse, meu Deus, eu tenho 15 minutos para chegar até em casa. Eu saí e eu disse assim, eu não vou conseguir. Eu saí no meio, assim, acabei a leitura, não acabou a missa. Eu saí de lá de Nossa Senhora do Caravaggio e eu olhei e disse, a minha salvação é eu pedir carona para alguém. Passou um carro por mim, eu pedi carona. Quando eu parei, assim, e eu entrei no carro, eu vi a loucura que eu tinha cometido. Um cara, assim, ó,
estranho. E ele me olhou e disse, onde é que a gente vai? E eu, o quê? E aí eu comecei a falar de Deus pra ele. E aí eu expliquei a minha história, eu disse, moço, eu tenho 15 minutos para chegar, eu não sei qual vai ser a reação do meu namorado, e eu preciso chegar em casa em 15 minutos, e eu acabei de ler e falei para ele sobre a leitura, sobre a passagem da Bíblia. Resumindo a situação, em 5 minutos eu cheguei lá, 5, 10 minutos eu cheguei lá, e ele me pediu perdão, ele disse assim, eu sou um cara casado, e eu vou te pedir perdão porque eu estava mal intencionado contigo. E tu acabou de me dar um sinal de que eu não devo mais agir assim com a minha esposa. Eu desci, cheguei em casa, arrumei a minha mala e só dei tchau. Eu entrei em casa, chegou meu ex-namorado e eu disse, fulano, eu decidi que eu vou embora. Ele, mas por quê? Não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, eu decidi que eu vou embora e vou seguir meu rumo. Comprei a passagem, vim embora para Santa Maria. E eu acho assim, ó, que tem coisas, gurias, que é só a gente prestar atenção. Por isso, quando a gente fala assim, a consciência não é só corporal. É uma consciência que se a gente exercita todos os dias, em algum momento do dia, aquele voltar a si, de tu prestar atenção assim, ó, se eu fui uma pessoa legal hoje, não é uma pessoa que tem que agradar todo mundo ser uma pessoa legal. Legal contigo mesmo. Tu te alimentou bem, tu conseguiu vencer o teu trabalho, tu fez algum exercício físico, tu disse palavras que acrescentaram na vida de alguém. Não é tu ser legal, mas tu conseguir te sentir bem na hora que tu vai dormir. E no momento que tu faz essa volta para ti mesmo e tu consegue prestar atenção, essa consciência eu acho que vale muito. Porque daí a gente consegue perceber quando a gente está em relações que são abusivas ou em situações que a gente precisa se livrar de determinadas coisas. Então, essa consciência que a gente tanto fala, né, do cuidado de si, é muito além do cuidado do corpo. E claro, quando a gente cuida do corpo, a nossa mente, né, o nosso espírito, eles também trabalham a nosso favor. Então, esse prestar atenção, essa escuta, eu acho que são fundamentais. E então, realmente, eu não estava preparada para um grande livramento, mas eu enalteço os livramentos da minha vida. Enalteço muito e agradeço a Deus. Então, todos são gigantes. Eu acho que mesmo quando a gente não está com essa consciência desenvolvida, a gente é protegido todos os tempos por livramentos, todos os tempos. E aí eu me lembro muito que para mim é sempre muito marcante, porque eu tenho muita atenção no trânsito, porque eu sigo, acho que já melhorei bastante, mas eu sigo achando que eu não sou uma boa motorista. Então eu tenho sempre muita atenção no trânsito. E não tem dia que eu não perceba que ou eu não vou para a esquerda ou para a direita na pista e aí daqui a pouco me passa uma moto do nada, assim, do nada. Eu passo agradecendo muito isso, muito no trânsito, porque eu acho que a gente é livrado, eu tenho certeza que a gente é livrado todo o tempo. E eu, quando converso com Deus também, eu falo o seguinte, ó, me mandam sinais, às vezes em caixa alta, em negrito, assim, uma coisa que... Porque às vezes a coisa é muito sutil, né, eu não vou conseguir entender, então me manda assim de um jeito que, ó, vai chegar e tu não tem condição de tu não entender. Por favor, alguém entregando me manda em caixa alta, me manda assim um troço mesmo assim, e eu peço todos os dias, me manda sinais de uma forma bem ostensiva para não ficar dúvida, porque eu quero seguir, e às vezes eu sou meio tapada para as coisas que vêm, porque elas vêm sempre. Elas vêm. E agora vem essa voz aqui dentro do meu ouvido, dizendo que eu tenho que chamar para o intervalo. Então, vai! Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends.
Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. A gente fala muito dos livramentos com relação a relacionamentos. No meu caso, eu tive livramentos mais na questão de amizades. Eu tinha uma amiga, assim, que eu enxergava ela como se ela fosse, tipo, a minha alma gêmea. A gente pensava as coisas, ela lia a minha mente e a gente trabalhava muito bem juntos. Mas daí chegou num período, assim, em que eu não conseguia avançar. E como eu não tinha autoestima suficiente para perceber, olha, eu não tô conseguindo avançar, e ela tava ali junto, assim, foi uma amizade muito complicada de terminar. Mas depois que terminou, assim, que eu me sentia mal, não, vou mandar uma mensagem, vou pedir desculpas para ela, eu preciso voltar a ser amiga dela. Foram aparecendo outras pessoas que começaram a me colocar para cima, me trazer uma imagem diferente de mim, não apenas como profissional, porque ela também é da área e ela dava alguns pitacos, mas também como pessoa. E, acima de tudo, como mulher negra. Porque ela vinha também com alguns discursos que diziam, tu tem que perceber tal coisa que vai acontecer contigo. E eu já naquela ansiedade, assim, vai acontecer isso comigo, então eu não vou. Vão me tratar desse jeito, então eu não vou entrar em tal lugar. E aí eu acho que esse é um dos grandes livramentos, assim, nessa questão pessoal e profissional. Porque aí eu pude me permitir viver as coisas. E aí, como a Fábio falou, a gente pede os sinais. E eu acredito que nessa situação específica com essa amiga que já era de anos e até de faculdade, assim, os sinais estavam ali, Deus estava direcionando e eu não estava ouvindo. Então, eu coloco, além do pássaro, que até hoje me arrepia, assim, de tão assustador, acho que essa também dessa amizade, assim, de tempos de faculdade, foi um livramento. Hoje não mantenho contato, desejo tudo de melhor, porque a gente tem que também ter este nível, né, de evolução. Entender os sinais, seguir cada um pro seu caminho, mas respeitando e desejando o melhor também nesse processo. Claro, porque volta, né? Porque volta. A gente deseja o melhor, porque o melhor, né, vai voltar. O que você desejar vai voltar. Então faça mesmo que não seja assim, muito decoração, que seja por inteligência mesmo, né? Que vai voltar. Mas eu fico pensando assim, eu não... Os sinais da vida, eles são sutis, né? Assim, de tu compreender que aquilo que está acontecendo para a tua vida é o melhor que tem que acontecer. A gente que é meio fabiana, que se torna rebelde diante das circunstâncias que a vida nos apresenta. Eu lembro do meu pai e do meu tio sentados na frente do Hospital Ernesto Dornelles em Porto Alegre, o irmão deles hospitalizado na unidade intensiva, praticamente morto, e os dois sentados na frente do hospital conversando, dizendo assim, vamos ver o que Deus nos reserva. O tio já estava desencarnado agora, vamos ver o que Deus nos reserva. Sabe? Então aí tu imagina assim, a grandeza da fé, e assim, saber que a nossa vida, nós somos seres espiritualizados e aquilo que aconteceu na nossa vida é para nossa evolução. Sabe? E aí, às vezes, algo que hoje acontece, que eu interpreto como um livramento, me livrei de uma coisa, aquilo ali, o que é para mim poder crescer, para mim poder evoluir. É o degrauzinho a mais que eu preciso subir. Né? Então, às vezes, a gente, na hora que os fatos, que esses sinais acontecem, às vezes a gente não percebe muito ali e tal, qual era. Passa o tempo, tu vê e diz, olha, se não tivesse acontecido aquilo na minha vida hoje, eu não estaria aqui.
hoje eu não estaria aqui. Né? A gente fica pensando, eu lembro nós lá em Santa Rosa, eu e o Mário, nós dois trabalhando, dando aula, coordenavam um curso de direito, daí vamos fazer, de repente um de nós teria que fazer um concurso público. Pois seria interessante, os dois na iniciativa privada. Aquela conversa assim, do nada. Depois aparece a oportunidade de fazer concurso aqui, quando deu uma virada na nossa vida, né? 360, ele diz, não, Débora, é menos, 360, a gente volta para o mesmo lugar. É verdade. Né? Dá aquela guinada, mas o quanto isso foi importante, o quanto eu tive que largar de coisas que talvez eu valorizasse mais. Eu vou dizer para vocês... Mas é que no temporal é difícil a gente ter essa consciência. É muito difícil. Eu lembro assim, eu em Santa Rosa, coordenando um curso de Direito, e a Rosângela, aquela professora, me incomodando. Ela dizia assim para mim, Débora, não acredito que tu vai largar o teu trabalho, tu vai largar esse curso que foi tu que criou, e não sei o quê, para ir correr atrás de marido. Porque o Mário já tinha 99, o Mário veio, fez concurso e ficou. E daí, o segundo semestre, 99, foi aquela... No 2009, perdão, foi aquela coisa, Santa Maria, Santa Rosa, não tem como tu manter isso toda semana indo e voltando. Todo mês já é difícil. Já é difícil, não tem. Aí, quando chegou o final do ano, peguei mala, cachorro, papagaio, me dispensei da universidade, da faculdade que eu dava aula e vim. E aí vem aquela coisa, o que aconteceu comigo, gente? O que aconteceu? Eu venho aqui para fazer concurso, posso dizer, na FADISMA para Direito Administrativo, pego o meu currículo, saio de instituição em instituição, deixando o meu currículo, me chamam, na época na FAPAS, fazem entrevista, o que eles precisavam de uma coordenadora de curso. O que Deus fez comigo? Ele me tirou, literalmente, ele me pegou e disse assim, negrinha, tu sai daqui e tu entra aqui, ó, e tu fica ali, sabe? E aí, o que mais me chamava a atenção era o seguinte, que lá em Santa Rosa era um curso de Direito que eu fiz todo o processo de autorização e que estava em fase de ir para o reconhecimento. Então, a última coisa que eu fiz lá foi isso, encaminhar o processo de reconhecimento. Eu entro nesse curso aqui, e o que esse curso está precisando? Encaminhar o processo de reconhecimento. Era o mesmo curso, eu disse, era o mesmo curso bebê, eles tinham a mesma idade. Eu só realmente fui tirada daqui e colocada aqui. Teve um plus. Porque lá era a Fundação Educacional Machado de Assis, né, em que pese ter um pé na Pontifícia Universidade Católica, não era confessional. E aqui a FAPAS é uma instituição confessional. Então eu passei a ver padre 24 horas por dia, né, como quem diz assim, eu vou estar contigo, Deus dizendo todo o tempo. Então, essas coisas assim que acontecem na vida da gente. E coincidentemente, por incrível que possa parecer, o único lugar que eu não levei currículo foi na UBRA, aonde eu trabalho agora. Então, assim, ó, todas as coisas elas vão se organizando, a vida da gente vai indo, mas a gente ver esses sinais, compreender que é para o nosso bem, que é para o nosso aprendizado, compreender que não cai uma folha na vida da gente que a gente não mereça, seja para um bem imediato ou para um bem posterior. Porque eu acredito no bem, né? Eu não acredito no mal. Mas é complexo. É um processo de anos, isso que a gente precisa dizer. Não é do dia para a noite que a pessoa vai conseguir identificar esses sinais, né? Porque senão a pessoa não consegue seguir no processo. Todo mundo tem os seus sinais, todo mundo está avançando e eu não estou avançando. E você está avançando dentro do seu tempo, tá? Os seus pequenos livramentos do dia a dia, como diz a Daniela. A sua régua, né? Eu converso muito essa questão. Cada um tem a sua régua. Se mede com a sua régua. Se tu tá te comparando, eu tô me comparando com o outro e tô me achando a pessoa pior do mundo, mas comparado ao outro. Tá? Volta para si, olha 10 anos, 15 anos atrás da tua vida. Da onde tu veio? Olha a caminhadinha que tu fez. Olha o quanto tu cresceu, o quanto tu evoluiu, o quanto tu conquistou, o quanto tu mudou. Às vezes valorizava algumas coisas, deixou de valorizar, está valorizando outra. Né? Então, o se sentir bem. Eu acho que isso da gente foi uma brincadeira, né? Essa noção do livramento veio muito daquilo que às vezes a gente se livra, né? de um caso amoroso, enfim, mas tem muito daquilo que eu vou deixar na estrada. Eu não preciso carregar todas as malas cheias de pedra.
Eu posso largar. Eu posso fazer a minha vida leve. Agora, como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que aprender. Vou ter E que a gente aprender. não se livra 100%, a gente traz o aprendizado, né? Eu tive um livramento, não foi livramento, sinais, tão interessante, mas é engraçado, Gurias. Eu achei que isso não era pra mim. A gente vai seguindo a mata lá na casa do Lissandro e da Ana Lúcia. E aí, certa feita, eu fui e eles já tinham chegado antes e eu fui buscar as malas, né? Que quando a gente vai pra lá, a gente posa. E daí eu fui no carro, assim, no porta-malas, estou abrindo, assim, e nisso começa a cair uma purpurina, assim, ó, um barulho, assim, um avião rasante, e purpurinas azuis, uma fumaça azul, e eu digo, meu Deus, que sinal é esse? E entrei correndo, disse, gente, jogaram purpurinas azuis, uma fumaça azul do céu, e ninguém acreditou. Lá pelas tantas, o Carlos, esposo da Josi, que estava aprendendo a andar de avião, manda uma foto que tinha tirado de cima para baixo. E ninguém acreditava. E ele disse assim, passei por cima da mata agora. Ele procurou no sei lá, via satélite, qual era a localização. E naquele momento, e eu recebi aquilo como um sinal, eu disse, isso é chuva de bênçãos. Purpurinas azuis caindo do céu. E era o Carlos lá, fazendo homenagem pra Josi. E eu disse, eu que recebi homenagem. Depois ele ainda acharam que eu era louca. E achavam que eu era louca. Eu disse, caiu purpurinas azuis do céu, era pra mim. Eu digo, um apaixonado veio de avião na mata me seguindo. Era o Carlos dizendo que logo ia chegar. Esse Carlos é bom. O Carlos é bom, sim. Valeu, acertou. Ele estava com aqueles aviõezinhos agrícolas e ele estava aprendendo a dirigir, pilotar. E ele passou lá e soltou uma fumaça azul que eu enxerguei no meu olhar romântico, purpurinas azuis. E foi um silêncio, assim, de romantismo. Eu disse, gente, tem alguém apaixonado jogando purpurinas azuis. Era o Carlos fazendo homenagem pra Josi. Eu recebi, Josi. Ai, legal. Ai, muito legal. O Fernando Barcelos está tentando comunicar 2 minutinhos de livramento ainda. E aí o Gurias está pensando que a gente reza, eu rezo todo dia o Pai Nosso, né? E a gente pede todos os dias, livrai-nos de todo mal. Né? Tem uma piada, aliás, não é, enfim, é rápido. Sim, Joãozinho dentro da sala de aula e a professora diz assim, qual é o medo que vocês têm? Qual é o super-herói que vocês têm mais medo, né? Tinha o bicho-papão, não sei o quê. E aí o Joãozinho diz assim, professora, eu tenho medo do Malamém. Quem é o Malamém? Não sei, a minha mãe todos os dias reza pra gente se livrar do Malamém. Que é a oração do Pai Nosso. Então, na cabeça da criança, o Malamém era o... Malamém, Fernando Barcelos me dizendo que eu preciso brincadeira, encerrar. mas eu rezo muito Pai Nosso. Beijo grande, gente. Muito livramento pra vocês. Beijão. Jogo de Cintura.